Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Graça e paz. Mente positiva. Como desenvolver um estilo de vida saudável? Dr. Julian Melgoza. Capítulo 16. Depressão. A depressão é um grande transtorno moderno no que diz respeito à saúde mental. É o mal que encabeça as consultas psiquiátricas e de psicologia clínica e cresce cada vez mais. Estima-se que depressão ocupará o segundo lugar entre as causas de doenças e incapacidade no mundo no ano de 2020. Ficando atrás apenas das doenças cardiovasculares. Rio, 2004. Com suas correspondentes variações, a depressão afeta crianças, jovens, adultos e idosos, homens e mulheres, pessoas de classes inferiores, média e alta, ricos e pobres. A Organização Mundial da Saúde, OMS, calcula que há mais de 100 milhões de pessoas deprimidas no mundo. Sofrer um grande desgosto, ter excessiva preocupação ou se sentir estressado pelo excesso de trabalho não significa necessariamente estar com depressão. Entretanto, essas alterações emocionais podem ser o início da mesma, e é necessário estar atento para que não se prolonguem demasiadamente. Os sintomas da depressão são vários, e o diagnóstico não é confirmado como tal, até que apareçam 5 deles de forma regular no período de 2 semanas, e ao menos um dos sintomas deve ser a tristeza ou perda de interesse ou prazer. Entretanto, o surgimento de apenas um deve servir de alerta para se tomar uma providência antes que a solução se torne mais difícil. A depressão produz estado de imensa tristeza. Surge o choro e o sentimento de desespero, muitas vezes sem o devido motivo. A ausência de alegria em qualquer atividade. Não existe motivação para fazer nada, nem sequer para as atividades e companhias preferidas. Perda ou ganho de apetite e peso. Não há apetite em nenhum horário do dia, nem mesmo diante dos pratos mais deliciosos. Em alguns casos, o paciente tem apetite em excesso ou aumento do apetite quase todos os dias. Alterações no sono. A insônia é mais frequente, embora às vezes a depressão venha acompanhada de excesso de sono, lentidão ou agitação nos movimentos, caminha ou fala de forma vagarosa e espaçada, ou manifesta sensação de inquietação, fadiga ou perda de energia, sensação de fraqueza física. O próprio semblante mostra abatimento. A falta de cuidado pessoal se torna aparente. Sentimentos negativos para consigo mesmo. Surgem pensamentos de pouco apreço para consigo mesmo e falta de autoconfiança. Sentimento de culpa. Surge o senso de culpa por coisas sem importância,
bem como a sensação de fracasso, limitações na capacidade mental. O pensamento torna-se lento, diminuindo a atenção e concentração. Ideias ou intenções de suicídio. A pessoa depressiva pensa na morte como uma fuga. Pode chegar a planejar, tentar e até cometer o suicídio. Como prevenir a depressão? Siga as orientações. Busque suficiente apoio social. A depressão é pouco frequente nos círculos em que há fortes laços de relacionamento, quer seja conjugal, familiar, de trabalho ou de amizades. Portanto, é importante fazer parte de uma família feliz, estar rodeado de bons amigos, ter bom ambiente de trabalho, pois são salvaguardas da depressão. Mantenha uma vida ativa. É surpreendente como o estado de ânimo debilitado pode mudar rapidamente ao se ocupar com alguma atividade. Para evitar a depressão, tome uma atitude e atue de alguma forma. Talvez seja difícil fazer uma visita a um amigo ou levar um recado, mas isso só no princípio. Uma vez iniciada a atividade, verificará que é fácil continuar. Ocupe-se com tarefas que lhe causem satisfação e que sejam produtivas e edificantes. Coloque em ordem sua casa, conserte alguma coisa, faça algumas chamadas telefônicas interessantes. Se puder, pratique esporte ou exercício físico, aeróbico. A fadiga é fonte de saúde e bom humor. Até a alimentação pode ajudar. Pense corretamente. Conforme as pessoas se centralizam no aspecto sombrio ou no lado positivo das coisas, têm maior ou menor propensão para a depressão. Pensar é um hábito como qualquer outro e deve ser cultivado para evitar a análise negativa das situações. Olhe para o passado com prudência. O passado pode ser fonte de depressão e também de bem-estar emocional. Em lugar de pensar nas adversidades do passado, alegre-se com os tempos e acontecimentos felizes. Se existe algum trauma do passado, abuso sexual, catástrofe natural, etc., procure um psicólogo ou psiquiatra em vez de cair no negativismo ou na irresponsabilidade. Como curar a depressão? O tratamento da depressão é realizado de duas formas: através da farmacologia e da psicoterapia. Na maioria dos casos, é indicado tratamento farmacológico inicial prescrito por um médico ou psiquiatra. Ao mesmo tempo, é seguido um plano de intervenção psicológica para preparar a pessoa para sair da depressão e evitar seu retorno. Produtos farmacêuticos. Os medicamentos antidepressivos são uma eficiente fonte de alívio da dor psíquica e da tendência ao suicídio, que frequentemente acompanham o depressivo. Os antidepressivos atuam sobre a química cerebral para equilibrar a atividade dos neurotransmissores no cérebro. Isso alivia os sintomas
e fortalece os efeitos da psicoterapia. Às vezes, é necessário submeter o paciente a vários tipos de medicamentos até encontrar o mais indicado e esperar algumas semanas para sentir os resultados. Os medicamentos antidepressivos podem produzir efeitos secundários de variada intensidade. Rotina diária. A elaboração de um programa de atividades é uma das estratégias mais comuns utilizadas pelos psicólogos. É como uma agenda que o paciente atenderá durante várias semanas. O psicólogo faz a elaboração com a ajuda do paciente e da família. Ao colocar em prática, o doente ocupa o tempo necessário e adquire novos padrões de conduta para evitar a recaída. Um bom programa de atividades tem que levar em consideração alguns cuidados. Escolher as atividades mais agradáveis e evitar, especialmente no princípio, as que são consideradas excessivamente difíceis. Buscar atividades com um componente social, por exemplo, é preferível uma reunião com amigos do que enviar o paciente ao cinema. Se possível, não interromper o trabalho habitual, mas manter o emprego ou os estudos, reduzindo as horas e a intensidade. Na maioria dos casos, a ocupação manual é bem aceita, por exemplo, marcenaria, costura ou jardinagem. Incluir o exercício físico sempre que a saúde do paciente permitir. O equilíbrio químico e hormonal produzido pelos medicamentos farmacêuticos também pode ser conseguido ou complementado com o esporte e a atividade física. A agenda do programa de atividades deve ser a mais detalhada possível, por exemplo, em que se ocupar das 8 às 8h30, das 8h30 às 9h, etc. Forma de pensar. Cada dia se dá maior importância aos pensamentos no tratamento da depressão. Um dos objetivos mais almejados é ajudar a pessoa a ver as coisas de maneira correta e equilibrada. Os que sofrem de depressão tendem a ter objetivos e expectativas não realistas. Um homem fica deprimido porque aos 50 anos não conseguiu ser bem-sucedido nos negócios. Destacar as faltas pessoais e minimizar as conquistas. Uma jovem ganha um concurso literário e, quando suas amigas a felicitam, insiste em dizer que poucos trabalhos foram apresentados ou que lhe deram o prêmio por compaixão. Comparar-se com outros e se sentir inferior. Uma mulher assiste a uma reunião de antigas alunas de seu colégio e retorna deprimida porque considera as conquistas de suas companheiras muito superiores às suas. No tratamento de êxito, deve ser incluída a reestruturação cognitiva do pensamento, uma vez que a depressão fortalece pensamentos negativos sobre a própria pessoa, no presente e no futuro. Evite, portanto, todo pensamento de inferioridade e autocomiseração.
pense que grande parte de seu êxito depende do que você se propõe a fazer e que pode contar com qualidades e capacidades pessoais de muito valor. Na avaliação do presente, não se concentre nas imperfeições e nos perigos, mas nas coisas belas da vida e nos acontecimentos agradáveis. Certamente há muitas coisas boas em que pensar, e se houver coisas negativas, faça alguma coisa para suportar em vez de ficar se lamentando. Com respeito ao futuro, se alguém pode mudá-lo, é só você. Decida que vai ser feliz e será. Repita: decidi ser feliz. E abandone todo pensamento contrário desde sua origem. Apoio familiar. Qualquer tratamento profissional perde sua eficácia quando a família não oferece apoio ao deprimido. É de vital importância que, se o cônjuge, filho ou algum membro da família sofre de depressão, o problema seja encarado seriamente e que esta orientação seja seguida. Ouça-o com atenção e simpatia, pois isso por si só já produz efeito terapêutico. Nunca censure a pessoa, mas trate-a com calma e naturalidade. Ajude seu familiar a se manter ocupado. Passeios, entretenimentos, pequenos trabalhos, etc. Anime a pessoa a nutrir a esperança de que sairá da depressão com dignidade. Apoie o tratamento médico, lembrando a importância de o paciente tomar os medicamentos. Evite transmitir dúvidas como: para que servem esses comprimidos? Por que você precisa ir ao psiquiatra? Você não está louco? Se você tem dúvida do tratamento, fale com o médico e não com o paciente. Previna-se de uma grande aflição, especialmente se a pessoa piora e começa a dizer que não vale a pena viver e que gostaria de morrer. Leia neste capítulo o quadro sobre suicídio e procure um psiquiatra. Vigie para que se alimente adequadamente e não faça uso do álcool. Fazer algo pelos outros. O depressivo é levado a pensar que já está satisfeito com o que tem e que pode prestar ajuda a outros. Realmente, isso oferece novo ânimo e tem ação terapêutica. Experimente cuidar do filho de um amigo, fazer compras para uma pessoa idosa, visitar alguém hospitalizado ou fazer pequenos trabalhos voluntários. Agindo assim, você esquecerá seu próprio sofrimento e perceberá que existe gente com maiores necessidades. Ajudar outras pessoas é uma forma de ajudar a você mesmo. Olhar para o futuro com esperança. Se você está sentindo sintomas da depressão, precisa entender que o futuro não está à mercê das circunstâncias e você tem muito a ver com o amanhã. Fuja de todo sentimento de desespero e incapacidade. Explicar os fracassos com realismo. Seja consciente de seus pontos fortes e fracos e analise as situações equilibradamente.
Se, por exemplo, você não teve êxito em uma solicitação de emprego, não pense que é inútil, mas observe se existe muita dificuldade ou se os candidatos são muitos. E da próxima vez, procure postos mais adequados à sua capacidade e com menor número de candidatos ao emprego. Assumir o controle dos acontecimentos futuros. Se a origem de seus problemas é, por exemplo, familiar, não pense que não há mais solução para os relacionamentos. Você pode fazer algo para melhorar sua maneira de se comunicar e esquecer as pretensões puramente egoístas. Essas são maneiras reais para melhorar o futuro. Terapia espiritual. Ter fé ou crer em Deus como um ser disposto a ajudar, proteger, facilitar e favorecer aqueles que o procuram. É o primeiro passo para se beneficiar da espiritualidade. Essa convicção produz um relacionamento com a divindade que inspira paz interior. É o mesmo sentimento de um pequeno menino que vai de mão dada com seu pai por um caminho pedregoso. Não tem medo porque sente segurança em uma mão forte. Da mesma forma, no caminho da vida, a pessoa que confia em Deus sabe que há riscos de todo tipo, mas sua fé no Criador a faz olhar para o futuro com serenidade, porque tem certeza de que seu Pai Celestial protegerá. Ajudas específicas no caminho da vida incluem ajudas específicas no caminho da vida incluem a oração a Deus, como falar a um amigo com quem se compartilha as aflições, e a leitura da Bíblia, com suas histórias e mensagens que trazem paz interior. Selecione alguns textos curtos e tente memorizá-los para lembrá-los em situações de crise. Finalmente, procure se aproximar de pessoas que compartilham desses ideais. Essa associação poderá servir como fonte de apoio para melhorar sua confiança em um ser superior. Natural, planta antidepressiva. O uso da flor do hipérico, ou erva de São João, para o tratamento da depressão rápida ou moderada tem apoio científico e não apresenta efeitos secundários. A fitoterapia com hipérico, infusões ou preparados em cápsulas, atua sobre o sistema nervoso central mediante um processo ainda desconhecido, mas com efeitos benéficos para a depressão rápida ou moderada, embora não produza melhora na depressão grave. Também tem efeitos sedativos e ansiolíticos. Advertência: pode ser usado com outros medicamentos, particularmente com os antidepressivos, e deve-se consultar o médico antes de utilizar este remédio natural. Pérolas de sabedoria. Minha vida é consumida pela angústia, e os meus anos pelo gemido. Minha aflição esgota as minhas forças
e os meus ossos se enfraquecem. Mas eu confio em ti, Senhor, e digo: Tu és o meu Deus. Salmo 31, 10, 14. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Salmo 42, 11. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Salmo 34, 18. Antidepressivos, limitações e problemas. Os medicamentos antidepressivos aliviam os tão desagradáveis sintomas da depressão. Entretanto, não curam a doença. A eliminação dos agentes que causam o estresse e a mudança de atitude e conduta através da ajuda psicoterapêutica podem contribuir para a cura, até o ponto de os medicamentos não serem mais necessários. O paciente que usa medicação antidepressiva não consegue sentir melhora antes de 2 ou 3 semanas após o início do tratamento. Além disso, são observados os seguintes efeitos secundários: problemas na sexualidade, alterações cardiovasculares, sonolência ou insônia, visão turva, nervosismo, prisão de ventre, aumento ou perda de peso e secura na boca. Autoajuda. Ajude-se a superar a depressão.